Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast MED Investigando Doenças. Meu nome é Ana Cláudia, sou estudante de Medicina e hoje, em especial no nosso estudo de caso fictício, nós vamos falar da Síndrome do Cotovelo da Babá, também conhecida como pronação dolorosa. Então, se você se interessou por esse tema, já fique aqui comigo, curte, compartilhe com os amigos, que eu já volto para a gente falar um pouquinho mais sobre esse estudo de casos. E o problema apresentado no nosso estudo de caso trata da síndrome do cotovelo da babá, também conhecida como pronação dolorosa. Esta condição geralmente ocorre em crianças pequenas quando há um movimento brusco na tração do braço, levando a uma subluxação da cabeça do rádio, um deslocamento total desse osso do cotovelo. E já fazendo o resumo do nosso estudo de caso, nosso paciente fictício é o João Paulo, de 4 anos, e durante uma brincadeira, o pai girou e puxou o braço da criança. E isso levou o João a ter sintomas como dor intensa no antebraço, mantendo uma pronação fixa e limitando o movimento. O diagnóstico do médico foi síndrome do cotovelo da babá, uma subluxação na cabeça do rádio. E o tratamento é a redução incruenta, que nada mais é do que uma manobra para reposicionar um osso sem necessidade de cirurgia. E o resultado dessa manobra é o alívio imediato da dor e a recuperação total do movimento. E qual foi a conclusão desse caso? Bom, a conclusão foi que o caso foi considerado um acidente doméstico comum, sem sinais de maus tratos, de violência doméstica, mas foi feito um alerta para o pai sobre os cuidados necessários ao brincar com a criança para evitar as possíveis recorrências. Esse tipo de lesão é mais comum em crianças entre 1 e 5 anos de idade e acontece quando o braço é puxado de forma abrupta, como quando você segura a criança, sabe, para puxar a mão para levantar ou para que ela pule de um lado para o outro. E quando isso acontece, os sintomas são dor no cotovelo e no antebraço, dificuldade ou recusa de mover o braço afetado, o braço fica geralmente dobrado próximo ao corpo, e a ausência de inchaço ou hematoma visual. O tratamento é simples, mas geralmente é feito por um profissional da saúde por meio dessa redução manual, que é o reposicionamento da cabeça do rádio para o lugar. Costuma ter o efeito imediato e geralmente é feito por um profissional como fisioterapeuta ou médico. Mas se os sintomas persistirem, é necessário uma investigação mais profunda para descartar outras lesões, outras possíveis doenças, tá bem? Se houver uma suspeita, portanto, de subluxação na sua família, com alguma criança que você conhece, o ideal é procurar um médico para evitar possíveis complicações, tá bom? Não tente fazer essa manobra de redução sozinho, procure um profissional da saúde para isso. Bom, espero que tenha esclarecido as suas dúvidas, espero que tenha te ajudado. E agora a nossa conversa vai ficar um pouquinho mais acadêmica, mais técnica, vai ser um pouquinho mais voltada aos profissionais de saúde, estudantes de medicina, mas nada impede de você continuar aqui com a gente, escutando e aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, tá bem? Então até daqui a pouco. E agora nós vamos definir esse tecido cartilaginoso e relacioná-lo com a cápsula articular do cotovelo. Os trava-línguas aqui, né? Palavras difíceis. Bom, o tecido cartilaginoso é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Ele é rico em colágeno, ele não tem vasos sanguíneos e ele confere um suporte, uma flexibilidade e resistência às articulações. No cotovelo, a cápsula articular, ela envolve e protege a articulação, ajudando a estabilizá-la. A cartilagem articular reveste as extremidades ósseas, permitindo movimentos suaves e reduzindo o impacto entre os ossos. E agora eu vou explicar para você o movimento do cotovelo e do punho, para que a gente possa relacionar com a síndrome do cotovelo da babá. Bom, o cotovelo ele permite movimentos de flexão e extensão. Isso é, ele dobra e ele estica.
e ele participa da pronação e supinação. Isso significa girar o antebraço para baixo e para cima. Você pode testar aí fazendo na sua casa. O punho realiza o movimento de flexão e extensão do desvio radial e ulnar, além de rotação, de sincronia com o antebraço. E conectando essa informação com a síndrome do cotovelo da babá, eu vou passar para você agora as características. A síndrome do cotovelo da babá ocorre quando há uma subluxação da cabeça do rádio, geralmente após a tração brusca no braço da criança. Ela causa essa dor intensa, essa limitação de movimentos do antebraço, que fica fixo em pronação junto ao corpo. E o tratamento consiste nessa redução manual da articulação, aliviando a dor imediatamente. E diferenciando os sinais e os sintomas, lembrando que são manifestações objetivas que podem ser observadas pelo examinador, como por exemplo um inchaço, deformidade, restrição de movimento. E os sintomas são objetivos, sentidos pelo paciente, e no caso podem ser relatos de dor, desconforto ou ainda sensação de fraqueza. O tratamento da síndrome do cotovelo da babá é feito por um profissional da saúde, como eu já informei, pode ser um médico, um fisioterapeuta, e ele faz essa manobra de redução incruenta, que reposiciona o rádio e o cotovelo. Também pode ser feito quiropraxia. Ela foca nesse ajuste articular e pode ser útil para a recuperação e para a mobilidade e evitar problemas secundários, mas não é um tratamento padrão para essa condição, tá bem? E uma informação importante é que num artigo científico da revista PubMed Geral Fan, um artigo realizado pela doutora Sofia Basílio, em 2023, se eu não me engano, ela fala exatamente da importância de mais exames se por acaso acontecer a falha na manobra da redução. Quando isso acontece, é necessário investigar um histórico de traumas e também fazer radiografia, se os sintomas persistirem, pois esses sintomas eles podem sugerir uma pronação dolorosa, mas pode ser também que seja uma doença provocada pela célula de Langerhans, que é a nossa célula que produz os nossos anticorpos. Ela pode causar uma doença característica pela produção anormal, acúmulo excessivo dessas células, tá bem? Esse tipo de célula é muito importante para o nosso sistema imunológico e ajuda a combater as infecções, mas nessa doença específica elas podem se proliferar e podem mimetizar a síndrome do cotovelo da babá. Então, caso a redução não seja suficiente, não melhore o estado clínico do paciente, é necessário fazer mais exames, enfim, mais investigações, tá bom? Então é isso, espero que tenha esclarecido e até a próxima.